Bem-vindos novamente, já estamos na última etapa do KidCore Summit 2021. E a última etapa são dois painéis. O primeiro chama-se Licensing, Crescimento Exponencial da Oferta. É uma honra para mim moderar esse debate. E contar com a experiência que tem na indústria. Será muito interessante escutá-los, principalmente porque vamos escutá-los juntos. Então, eu vou apresentar eles. Ariel Rosansky, Elias Frascacoin, presidente da Taikun Enterprises, e Vitor Lopes, Managing Director em Sinqia Entertainment. Agradeço muito a sua participação, que estejam aqui conosco nesse summit, e muito vocês podem também falar e começar. Quem quer começar? Então, bem, isso aconteceu durante 2 anos, né? Os últimos 2 anos. Por que não poderia acontecer agora? Vocês estão me escutando? Excelente, Vitor. Então, é a sua vez sobre você. Nos últimos anos estivemos trabalhando para reforçar toda essa tendência. Eu acho que está se consolidando tudo isso no nosso país. Fundamentalmente, trabalhar no desenvolvimento e nas novas propriedades que estamos trabalhando agora. Muito bem, Vitor, bem-vindo. Também autodenominado o pai de tudo isso. Compartilhamos um podcast com o Vitor. É assim mesmo. Obrigado por lembrar. Bom, os sucessos têm muitos pais. Bem, Elias, agora. Bem, nós já levamos 31 anos, quase 32, trabalhando com as marcas favoritas. Quanto a licenciamento, é uma companhia mexicana, mas agora é considerada regional. De poder com uma grande. Por último, muito obrigado pelo convite. Bom, do Grupo RUS, nesse ano fizemos 30 anos de ter fundado a organização, originariamente também no México, mas já ampliamos a nossa operação, especialmente na América Latina, América Central e Caribe. A América do Sul é uma das nossas principais. Nessa área, na categoria disfarces, fantasias, acessórios e algumas outras categorias. E o modelo é
Nós desenvolvemos, produzimos e distribuímos nesses mercados. É o que fazemos. Muito obrigado. E eu queria explicar que aqui podemos dizer que temos os três pilares da indústria do licensing. Temos um criador de um conteúdo, dono de uma marca, de um IP, e temos um fabricante, que é quem adquire essas para desenvolver diferentes. E eu tenho que admitir que, previamente, já tínhamos começado e tivemos que parar um pouco os três, porque já tinha começado a falar e discutir. E eu falei, vamos guardar para a próxima semana. Então, estamos aqui hoje. Eu queria lançar alguns pontos. Como detectam hoje que uma marca, uma personagem vai ser uma tendência? Talvez do ponto de vista de se adiantar. Eh, e quais são os indicadores que observam tudo isso? Nós temos várias formas e conhecemos isso. Uma delas é com os nossos business partners, com os estúdios que compartilham conosco seus planos, que têm com essas são as apostas dos estúdios, dos grandes estudos, mas não é apenas dos estudos que vem também pela parte de gaming, a parte de estar escutando também o consumidor, qual é o seu interesse, onde que está esse colocado o foco, né? Elias, a fórmula que utilizamos nós para detectar quais são as futuras grandes tendências, tempo, aqui tem muito no meio um feeling, não há uma ciência que diga, bom, isso vai te assegurar as coisas. Tivemos poucas falhas, sim, mas os novos lançamentos no mercado são anunciados como a número um, são manejadas as estatísticas, como para dizer, bom, é a melhor no horário entre as 12 e as 3 para crianças de tal faixa de idade, com um único pai, sei lá. Há formas de fazer que tudo isso funcione e se de estar pendente nas conversas dentro da indústria, isso vai te aproximando quando você vê a coincidências entre uma coisa e outra nos diferentes países, e aí, pois, para muitas coisas falamos que não, porque há um limite. E é algo que já não sei aconteceu, o que buscam
as cadeias de brick-and-mortar, é uma rentabilidade por metro quadrado. Então, a possibilidade de tomar riscos é muito alta. Então, quando há 30 anos você convencia eles que podia experimentar, em algum momento resulta difícil fazer testes. E agora, então, tirar para colocar a nova. Talvez seja o contrário. O que há de criar conteúdo, como com Pocoyo, por exemplo, a partir do que Elias está comentando. Quanto há disso? Bom, eu acredito, graças aos dados estatísticos do YouTube e das redes sociais, nos permitem colocar como uma variável mais, além da intuição e da experiência, é a estatística. Mas eu me lembrava de uma frase que dizem que Churchill, que as estatísticas sempre circulam. Você diz, não é que eu, de 3,5 entre, em crianças de 4 a 6, eu sou líder. Acho que vai incluído nisso, mas você pode ter diferenças, né? Ver se uma diferença está funcionando nos Estados Unidos e que pode ter um indício de um conteúdo que pode funcionar. Mas para os que criamos conteúdo, isso é muito complicado. Não há fórmulas mágicas. Eu, pelo menos, não encontrei. Se você tenta juntar ingredientes que sabe que poderia funcionar, mas depois tem uma variável que ninguém domina, que é o que faz que uma é muito difícil encontrar essa fórmula, mas eu imagino que para todos mudou o negócio, talvez pensando em 10, 15 anos atrás. De um lado, pelo que falou Elias, o fato de experimentar os marketplaces, pelo que disse Vitor, do acesso a certa informação, que alguns indícios podemos dar, apesar de que vocês estão comentando, tem que ter um feeling, tem um papel. As grandes mudanças que vocês poderiam comparar de hoje, pensando em 10 anos atrás nos negócios, o que, que mudou? O que está ajudando vocês a ter mais certezas do que antes, serem mais assertivos? No meu caso, do ponto de vista da produção, eu acho que um dos elementos é o dado estatístico do meio da mídia digital. Isso ajudou muito, é adicionar um ingrediente mais a esse conjunto de coisas que são os dados, que funciona, que usa a mesma canção para subir no YouTube, muito conhecida, e então eles fizeram a mesma, a mesma peça, mas trocaram o ônibus que aparecia na imagem e a cor do ônibus. O que melhor funcionou. Então, eu,
Então aí indicava para onde ia com o ônibus amarelo. Parece bobo, mas isso te dá algumas dicas do que está acontecendo nas redes sociais. Nós temos que assumir uma coisa. Nós começamos com pouco. Nós trouxemos conteúdos para a televisão. Éramos conscientes de que quando você emitia um conteúdo na Televisa ou na televisão espanhola, em qualquer um dos canais, fio definido. Então, tem companhias que têm que ser pensadas para YouTube, outras para trabalhar sob demanda. Então, assim, podemos chegar a uma porcentagem semelhante dessa forma a que você chegava há 10 anos. Mudou muito a narrativa, a criatividade, o desenvolvimento, a produção, tudo isso mudou muito. Agora, eu gostaria, há 5, 10 anos havia poucos meios de distribuição do conteúdo. Praticamente a gente via na televisão e no cinema, principalmente, e você tinha toda a audiência nesses canais. Então, o que estivesse aí é o que o consumidor receberia. Hoje, temos um conteúdo distribuído por vários canais e se dispersa. Então, o desafio é, e mais atualmente durante a pandemia, onde está o consumidor adquirindo ou recebendo esse conteúdo e qual desse conteúdo é realmente que vai ter o impacto para o consumidor para que depois queira comprar um produto desse conteúdo. Aí está o grande desafio, porque as variáveis se multiplicaram muito, muito. Isso marca uma grande diferença de como vi a indústria anteriormente. Sim, falando da América Latina, eu acho que talvez nem todos os produtos funcionam em qualquer vertical e talvez nem sequer em qualquer mercado. Talvez certo conteúdo, certas personagens, marcas funcionam numa vertical de produto, talvez no Brasil e nem tanto no México. Como vocês veem isso, Elias, essa equalização, poderíamos dizer, considerando regionais, com os bom, se a gente fala espanhol, a cultura é quase a mesma, os gostos são quase os mesmos, mas há timings diferentes. Peru, por exemplo, é um país que normalmente adota mais valores porque está se tornando um trend importante. Ah, no Brasil continua por muitos anos e na América Latina, então, há certas questões que têm a ver com esses vínculos que se formam.
Nós, o nosso negócio está muito focado, porque nós expandimos o negócio pela concentração da Disney, como então tem parcerias de marcas que acabam entregando algo novo para experimentar e apelam a esse sentimento, essa emoção que a gente tem assim, para o produto que eles vendem, né, que é o chocolate. Então, sim, depende da cultura, sim. Por mais que falamos, bom, se isso funciona em todos os lugares, há lugares que a cultura não repete isso. Então, então temos que ver se está funcionando bem em um lugar e talvez em outro não funcione. Eu me perguntava, enquanto você falava do corporativo, você acha que há novos tipos de marcas, poderíamos dizer, que poderiam chegar a desbloquear novas categorias quanto a licensing? Eu pergunto porque ontem eu li um estudo, na verdade, uma análise do que era o mercado dos brinquedos. E a projeção é que é um mercado em equilíbrio, né? Cerca de 35% das vendas de brinquedos são têm licenciamento versus 65% sem licenciamento. Então, vocês acham que pode se modificar isso ou vai se manter assim? Vocês acham que esse tipo de novas categorias de marca, como pode ser Gershon ou Kellogg's, que tem afinidade com o consumidor, podem aumentar seu volume de negócios de licensing? Como vocês veem isso? Bom, é a razão pela qual é um negócio que já existia nos Estados Unidos. Nesses momentos, igual que nas marcas de design, que tem colaborações, a colaboração, o pricing. Então, gostaria de te perguntar, Vitor, você como criador de conteúdo, bom, é muito difícil essa pergunta. Você que tem que contar a verdade do universo para todo mundo aqui. Quase, sim. Olha, eu acho que há uma transformação social. Um exemplo como Pocoyo, que as pessoas conhecem. Hoje se procuram mais marcas que têm um propósito, que têm uma mensagem. Eu acredito que são marcas que lutam pela preservação do planeta. Eu acho que tem um bom campo ganhado aí. Marcas que têm conteúdos que pensam que temos que compartilhar com a sociedade os benefícios econômicos. Eu acho que terão um enorme desenvolvimento nos próximos anos. Na hora de desenhar um personagem, um seriado, esses elementos sutis, quando você falava com as companhias, com os produtores, dos presentes,
porque os canais de televisão, a mídia, não queriam conteúdo que tivesse uma mensagem educativa muito ecológica, queriam algo mais neutral, mais branco, digamos, menos compromisso. E hoje estamos totalmente opostos. Procuramos marcas que tenham um compromisso, estamos vendo como há produtores que produzem conteúdo essencialmente orientado a pessoas negras ou mulheres como protagonistas, ou seja, está se transformando a forma de dar os conteúdos. Nós levamos um projeto com uma protagonista que era uma criança pirata e uma companhia de brinquedos disse que gostava de brinquedos e por que não pode ser pirato, né? O homem, né? Então eu acho que o discurso é até politicamente incorreto, porque pirata e capitana deveria, é o que deve ser feito, né? Então, eu acho que marcas com um propósito, trabalhando nos conteúdos, pensando nisso, eu acho que incide em tudo, na narrativa, nos personagens, no contexto. Devemos considerar isso. É algo que não, no qual não pensávamos há 2 anos. Marcas com propósito. Falamos hoje desses temas e ainda agora você está falando em gênero. Eu gostaria de conhecer um pouco suas sensações quanto a uma tendência de conteúdo mais gênero. O que vocês acham que pode acontecer no futuro? Então, quando a gente vê produtos licenciados, né, com licenciamento, denotam um gênero mais para criança, para meninos, mais para meninas. Ou vemos incorporar com essas histórias, né, todo esse aspecto. Como vai influenciar esse tipo de conteúdos, as marcas dentro do negócio de licensing? Vão se apagar esse gênero e vai começar a surgir brinquedos mais pró-gênero a partir disso? Como vocês veem isso? Eu acho que vai adicionar coisas à diversidade. Antes tínhamos, era uma questão homem e mulher. Nesse momento começa a ter uma variedade de alternativas e possibilidades mais amplas. Ou seja, não se eliminam as que existem, se acrescentam novas. O ponto de venda, definitivamente, é algo que cada vez mais os consumidores estão solicitando, estão querendo adquirir, e definitivamente é uma mensagem importante que deve estar incluída na fórmula, no que estamos tentando comunicar através dos nossos produtos, que está, por sua vez, comunicando o conteúdo. Então, definitivamente, sim, eu vejo como uma tendência que cada vez mais será mais relevante. Muito bem. E eu gostaria de perguntar para a Ari também, quando hoje vocês estão vendendo produtos com licenciamento e desenvolvendo marcas próprias, que considerações tem para lançar um tipo de produto de um lado ou de outro? Bom, uma das principais considerações é a que consumidor queremos falar, para que nicho de consumidor, para que segmento, para que idade. Nós valorizamos muito, podemos dizer, e, vemos como chegamos a esse consumidor. Então, no mundo das licenças infantis, chegam até certo nível de idade. Como você fala para outro segmento de outra idade, com marcas que sejam relevantes, sejam nesse sentido, sobretudo, aí onde estivemos construindo as nossas marcas próprias ou fazendo colaborações também com as nossas marcas e outras marcas, mas já com esse tratamento para falar para esse segmento do consumidor. Então, talvez
Bom, falando em segmentos, eu acho que é um segmento do ponto de vista do uso que vem crescendo muito e eu gostaria de conhecer as suas opiniões, que tem a ver com os videogames, o gaming. Eu entendo que cada um dos lugares vem acompanhando. Você poderia falar sobre o game que fizeram para Nintendo, não me lembro para que outras consoles, que vem com um brinquedo físico. Eu acho que é um bom exemplo que podemos compartilhar. E também gostaria de entender do ponto de vista de Ari, do Elias, como essas marcas relacionadas com gaming vêm crescendo e o que vem aí para o futuro. Bom, nós quando desenhamos a marca, digamos, pensamos em aproximar um conteúdo para cada janela. Poderia ser um videojogo 4. Na Espanha, lançamos, incluindo um brinquedo, um personagem que foi desenhando essa personagem, sabendo que o target não é um target que joga, mas que é próximo da perspectiva de um jogo em famílias. A gente vê uma criança no restaurante, quando jogam, vivem com uma telinha individual. E é uma paradoxa, um paradoxo porque na nossa infância toda a família via a televisão junto, ou em seu dispositivo. Então temos essa ideia através de um videogame para um conteúdo pré-escolar, ou quando pretendemos construir uma marca, um IP pessoal, não faz sentido começar com um videogame. Aí não está super seu público, mas do ponto de vista de uma marca, e os resultados acabam sendo bons. Na Europa, nos Estados Unidos, muito nicho de negócio. E isso sempre nos acompanha no desenvolvimento da marca. E pensando no plano, continua sendo construído sobre a marca ou vocês entraram no mundo do videogame com um plano talvez mais de longo prazo? Como foi isso? Bom, no final, nós chegamos a essa indústria por vocação. É um pouquinho naif a produção de conteúdos. Então, isso faz parte da transformação que queremos ter. O que vemos agora e que foi uma surpresa há 2 anos, começamos a observá-lo, que a primeira geração de crianças começou com Pocoyo em 2000, tem entre 15 e 19 anos, e voltam para o mesmo ponto. 5 ou 6 anos negam Pocoyo porque é para bebês, mas depois, para quando passam a adolescência, voltam para Pocoyo. Então, esse processo. E como voltam? Como voltam? O que estão fazendo? Nós tivemos de alguma forma, nós comprávamos camisas de Star Wars, da nossa seriado favorito quando éramos adolescentes. Então, sempre aconteceu, mas é um conteúdo muito pequeno, muito pessoal como o Pocoyo. Então, há dicas que nos obrigam a outros aspectos, e para nós é um desafio. Esse é o primeiro videogame, está crescendo em complexidade
e tem que falar a esse target de destino de Pocoyo, que são às vezes um pouco adolescentes. É um teste, né, um jogo. Elias, eu gostaria de conhecer a sua opinião se as marcas de videogames vêm crescendo e o que pensam para o futuro, que isso vai continuar? Muito além de que sabemos que são marcas que estão crescendo no nível geral, queria, a partir da sua óptica de license. Sim, definitivamente está crescendo muito e mais durante a pandemia o crescimento foi exponencial a partir de videogames. Olhando para trás, quando a gente via a televisão, que era uma forma passiva de vê-lo, o sonho era sempre fazer parte do jogo, estar com um super-herói, ou seja, poder interagir. E agora, os videogames nos dão essa possibilidade de interagir, de sermos o herói, o vilão, etc, etc. O que você quiser. Então, isso tem crescido de uma forma impressionante. E no caso de muitas das propriedades, temos curvas que sobem muito rápido e caem muito rápido também. Isso então é questão de entrar na onda no tempo certo e sair no tempo certo. As pessoas têm jogos que as pessoas continuam jogando por anos, durante anos. A paixão continua depois dos anos. E na América Latina, estamos tendo um freio para a parte de merchandising. Às vezes é uma questão de que está muito desgregado e faz com que os contratos, por exemplo, para uma cadeia de lojas, sejam um pouco interessantes para os donos das marcas. Os criadores de videogames têm uma renda tão alta que na América Latina, de repente, dizem: bom, não vou mil dólares. Uma grande oportunidade, eu acho que estamos vendo no México um plano que funcionou com uma velocidade impressionante os produtos. Isso não para, porque é um lugar que é destino para os videogamers. Pensar em um Walmart ou qualquer outra cadeia não são um destino para os gamers. Então é isso que está parando e o que está crescendo rápido e com sucesso são os videogames que você coloca no celular, você baixa, joga um tempo, apagam e passam para outro. Então, vemos que não há uma permanência de muito longo prazo. Você acha que essa distância entre os grandes retailers e os videogames hoje pode, digamos, deixar mais pequeno isso? Dá para reverter isso? Eu acho que com a mente online, o gamer é mais tecnológico, tem um pensamento online. Eu acho que isso vai propiciar e permitir que se amplie essa parte do negócio. No México, estamos em 10% das vendas, está ainda muito baixo, mas em geral a América Latina não é tão forte. Eu acho que o lugar mais forte é o Brasil.
Isso será uma oportunidade como destino, Mica Mortar, para jogadores. E pensamos que a grandes superfícies não serão o jogador ideal para esse ramo. Ari, vocês passaram por alguma experiência ou estão focando algumas licenças, algumas marcas de videogames para alguns produtos que desenvolvem? Claro, sim. De fato, se eu vejo po- portfólio, é maior o portfólio que vem apoiado pela parte de gaming. Temos casos muito bem-sucedidos, como é Fortnite, Paula, quando começava, por exemplo, agora temos a linha de Among Us e várias outras propriedades de gaming. O problema, podemos dizer que e temos que realmente apostar a essa marca que será a que vai durar pelo menos umas 2 temporadas, e isso é complexo. Eu acho que essa é a parte mais difícil da parte de gaming. O movimento é muito rápido. Bem, já estamos chegando no final. Tenho 2 perguntas e uma de fato é ideal, com o que você comentou. Vocês acreditam que possivelmente o e-commerce, como falou Elias, seja de um lado o canal que colabore com esses ciclos mais curtos? Se vocês acreditam que talvez tem que reescrever o ciclo, ou seja, a estratégia, talvez em partidas, em produtos, conjuntos de produtos mais menores, mais específicos, o que vocês acreditam? Simplesmente eu queria frisar uma coisa do que eu comentei. No nosso país, os videogames estão se movendo mais os mais infantis. Os videogames de adultos e de jovens um pouquinho mais velhos, estamos tendo uma dificuldade aí para distribuição. Mas o infantil, os que falou Ari, por exemplo, isso sim está funcionando. Você queria falar alguma coisa? Não, não. Na verdade, eu gostaria de saber que você comentasse se acredita que temos que reescrever esse ciclo de desenvolvimento de produto em ciclos menores, mais ágeis. Sim, quanto a isso, definitivamente eu acredito que essa é a tendência, a fazer produções menores, mais focadas. Eu acho que o plataformas que temos é algo que é muito forte e muda, deixam muito rápido e passam para outra coisa. Então, nós, como produtores, temos que ser muito ágeis e, ao mesmo tempo, temos que ser essa ida com toda a cadeia requerida para conseguir isso, mas eu acho que essa é a tendência, com certeza. Aqui tem uma pergunta, consultam sobre se as licenças, mas estão falando especificamente de personagens, digamos, empacotados, digamos. Eu acho que vai mais relacionada com a parte de alimentos e bebidas, quando temos uma licença, por exemplo, para vender uma sobremesa, um iogurte, um sorvete, se influi na compra, que nível de influência tem na compra e se há algum segmento em que isso é um driver
de sucesso, digamos, maior do que em outros segmentos. Efetivamente, sim. Que levam a um crescimento, né, no Chile, no México, e já começou em outros países da América Latina. O Reino Unido foi o primeiro que fez, né, eliminar as personagens dos produtos com alto conteúdo de sal, gordura e açúcar, porque tem uma influência muito importante. De fato, companhias como Ferrero tiveram isso no México, não colocar personagens. Brinquedos se transformaram em produtoras de conteúdo. Estamos vendo que o conteúdo é o melhor veículo para chegar ao consumidor. Eu acho que houve uma transformação entre tudo isso. Já são as próprias companhias que têm peso na venda de produtos, na venda de licença, que estão apostando e investindo no conteúdo, porque é o melhor caminho para chegar a esse consumidor e não deixá-lo apenas no audiovisual ou de um brinquedo, mas sim explorar esses âmbitos. Já talvez isso vem há um tempo, mas continua transformando a indústria ano após ano. Elias, mais alguma coisa para dizer? Alguma previsão? Bom, que se amplia. O licenciamento era conhecido como entretenimento, né? Sinônimo de entretenimento. Agora está passando a outros segmentos em que as grandes marcas, digamos Coca-Cola, Kellogg's, etc., querem estar de diferentes momentos da vida do consumidor para serem mais presentes para eles. E o consumidor responde positivamente a isso. Sem falar da parte de entretenimento, o conteúdo vemos que é fundamental. Está tudo mais fragmentado, sim, mas continua dominando o mercado. E outras marcas corporativas, como eu disse, ou na moda, não deixarão de ter um lugar aí. Eu acho que cada vez há mais afeto por algo conhecido do que por algo não conhecido. Muito bem. Ari, Elias, Vitor, foi uma honra compartilhar esse espaço com vocês. Agradecemos muito que tenham se envolvido e com tanta boa predisposição e com tanta vontade. Muito obrigado, é muito importante para nós poder levar a palavra de vocês para o público, sendo que vocês são protagonistas na indústria de licensing. Obrigado e tomara que agora que vai se abrindo um pouquinho tudo, tomara nos vejamos pessoalmente. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite também. Prazer. Então, deixamos vocês agora já para em minutos a última sessão, que é um painel tudo. E já começamos com a última sessão e vamos continuar com o mesmo nível de
qualidade de palestrantes com que chegamos. A gente se vê daqui a pouco. Obrigado.